Bom, pessoal, então, nessa disciplina aqui, né, nessa parte do segundo e do terceiro estágio, nós investigamos circuitos que contêm elementos armazenadores de energia. Os elementos que a gente viu são os capacitores e os indutores. E aí nós vimos que, né, nesses circuitos, geralmente a análise da física, né, análise do circuito por meio das equações das leis de Kirchhoff vai nos dar conjuntos de equações diferenciais e homogêneos e equações não homogêneas, né, dependendo do tipo de resposta que a gente tem para esses circuitos, certo? Então, a característica das equações que a gente viu até agora é que a maioria dos circuitos para a gente aqui, né, a situação de resposta ao degrau, a situação de resposta natural desses circuitos foi caracterizada por exponenciais, né? Então, a gente tem transientes acontecendo nesses circuitos quando a gente tem esse tipo quando a gente está analisando esse tipo de comportamento, né? O comportamento de resposta natural, o comportamento de resposta ao degrau, por exemplo. E esses transientes eram sempre caracterizados por transientes que iam ter início, né, num certo momento no circuito, e eles iam desaparecendo, né, com o passar do tempo. Desaparecendo para a gente significa que né, a solução desses circuitos geralmente iam resultar em exponenciais que iam decrescer, né, uma certa taxa aí. Então, tanto para os circuitos de primeira ordem, circuitos RL, circuito RC, quanto para os circuitos RLC, né, uma característica que a gente tinha das respostas desses circuitos era essa característica de decrescimento, né? Ou seja, de desaparecimento desse comportamento transitório para que o circuito alcance o regime estacionário. Né? Bom, então, dentro desse cenário, né, tem um caso interessante que a gente pode observar, certo? E a análise dessa situação, vamos dizer assim, no domínio do tempo e no domínio de Laplace, dá algumas interpretações, certo? Do que é que pode acontecer aí se o circuito, né, ele está sujeito a algumas condições particulares em que, né, ao invés de aparecer um transiente, né, crescente, a gente vai observar o contrário, né? A gente vai observar uma grandeza que está, ao invés de decrescer para zero, ela começa a crescer indefinidamente, né? Um exponencial que vai crescer indefinidamente. Então, esse comportamento de crescimento indefinido no tempo, né, é um comportamento que não é um comportamento, vamos dizer assim, natural, né, porque para alguma grandeza crescer indefinidamente no tempo, geralmente você precisa de energia para que aquele fenômeno aconteça, né, então para você aumentar uma corrente no circuito indefinidamente, exponencialmente, geralmente significa que você está também fornecendo energia para aquele circuito sustentar essa corrente exponencial, crescimento dessa corrente exponencial, e a gente sabe que isso não é um comportamento natural, porque circuitos que a gente trabalha na prática, geralmente eles são projetados, né, e eles, enfim, eles operam com restrições na quantidade de energia disponível, né, mas em algumas situações pode ser que, ao invés de se deparar com um fenômeno transiente dessa natureza aqui, né, que é o mais comum, o transiente desapareça com o tempo, você se depare com uma transiente que tem essa característica aqui, né, que é uma característica crescente, indefinidamente crescente. Né? Ao passar do tempo, essa, essa, as grandezas que você está observando no circuito, elas crescem, né, ao longo do tempo. Bom, então, isso é o que a gente chama de resposta crescente, certo? De circuitos. Quando a gente observa isso em circuitos, né? Mas para aqueles que já estão aí nas disciplinas de análise de sinais e sistemas, né? E também que vão ver, né, a disciplina de controle analógico,
O que a gente chama de resposta crescente aqui, em circuitos, a gente relaciona nessas disciplinas ao comportamento instável, né, de sistemas lineares. Então, quando você tem um sistema estável, né, quando você aplica algum estímulo naquele sistema, o que acontece é que o que você observa na saída tende a ter um comportamento ou constante, né, ou um comportamento de decaimento, com os circuitos que a gente viu, né, nessa disciplina, a maior parte deles. Mas se você tiver um sistema que tem alguma instabilidade naquele sistema, né, a gente vai ver o que é instabilidade. A gente vai ver esse conceito aqui, né, no contexto de circuitos, nessa aula, mas se você tiver esse tipo de comportamento, então aí você tem uma coisa estranha, né, acontecendo no seu circuito, estranha do ponto de vista que nenhum circuito geralmente é projetado para ter esse tipo de comportamento aqui, certo? Então, de certa forma, quando esse comportamento aparece, é um comportamento indesejável e simplesmente significa que aquele circuito ali está em algum regime de instabilidade, né? Então, se vocês imaginarem o que é um regime de instabilidade, é um regime que vai levar a um fenômeno catastrófico, né? Então, uma grandeza no circuito que está aumentando sem controle, né, descontroladamente, exponencialmente, vai com certeza levar a algum dano, né, em algum equipamento, algum dispositivo que está ali naquele circuito. E aí significa que, né, toda vez que a gente se depara com um circuito que pode nos trazer uma situação dessa aqui, a gente está com geralmente um problema nas mãos, né? Porque isso não é o que a gente espera, comportamento da maioria dos circuitos que a gente quer. Então, a gente vai entender aqui, né, como é que, por exemplo, em alguns diagramas de circuito, esse comportamento pode aparecer, né, e como é que a gente identifica, né? Bom, então, pensando aqui no que a gente viu aí nessa disciplina, em termos de circuitos equivalentes, né, então, esse comportamento de resposta crescente, ele está associado a algumas características específicas, né? Então, esse comportamento, na verdade, ele pode se manifestar, né, ou ele pode aparecer quando você tiver um circuito com fontes dependentes, para os quais, né, na qual essa configuração do circuito, quando você tenta definir, né, o equivalente determinado desse circuito, você vai obter um valor de resistência negativo, certo? Então, por exemplo, se você tiver um circuito com um indutor ou um capacitor, certo? Conectado a uma série de elementos, né? Você quer determinar o tipo de resposta daquele circuito, né? Com relação aos terminais do capacitor. Então, você quer, por exemplo, determinar o comportamento da tensão sobre o capacitor, da corrente sobre do indutor. E aí, para isso, antes de fazer isso, você precisa determinar o circuito equivalente Thevenin conectado àqueles elementos. Bom, se aquele circuito tiver algum problema, né, de projeto que leve a um tipo de resposta crescente, né, quer dizer, leve a um crescimento descontrolado de uma das grandezas aí, ou de uma ou mais grandezas nesse circuito, o que vai acontecer é que ao fazer esse cálculo, né, ao tentar determinar essa resistência equivalente TV, não, você vai encontrar um valor negativo, né, o que é uma coisa extremamente estranha, né, porque resistência a gente sabe está associada a um fenômeno particular, né, que é a dissipação de energia em resistores, e a gente sabe que é um parâmetro sempre positivo. Mas, né, aplicando os métodos de análise de circuito de Thevenin que a gente conhece, a gente vai encontrar um valor negativo, né. E aí, o que é que isso aqui significa, né? Bom, significa que não é que naquele circuito ali, não é que exista um resistor com valor negativo, né? Mas o circuito equivalente de Thevenin, que representa aquela combinação de elementos, né? Ele, na verdade, é um circuito que vai ficar fornecendo, né, energia, né? Então, o valor de resistência negativo significa que aquele circuito, uma vez acionado, ele vai começar a fornecer energia ao invés de consumir, vamos dizer assim. Então, tem um elemento lá, tem uma combinação de elementos que vai, de certa forma, despejar energia no capacitor, no indutor, de forma descontrolada, certo?
E esse fenômeno, né, ele vai ser indicado, vamos dizer assim, por uma resistência equivalente negativa, quando você tenta aplicar os métodos que a gente conhece para o circuito equivalente TVNAM. Então, esse fenômeno vai acontecer quando a gente tiver, né, fontes dependentes, né, dentro do conjunto de elementos que está conectado aí ao seu capacitor, ao seu indutor. Então, novamente, né, toda vez que isso acontecer, que você notar que, por alguma razão, né, estranha, você obteve um valor negativo para a resistência de TVNAM, o que vai acontecer é que realmente você vai ter um comportamento de crescimento indefinido, aí, descontrolado, de tensões e correntes, e aí nada de bom vai sair daqui, né? Alguma coisa vai queimar, alguma coisa vai explodir, né? E isso aqui é um problema. Então a gente vai ver como é que isso aqui pode aparecer. Veja que isso aqui a gente está falando no domínio do tempo, no domínio de Laplace, né, a mesma coisa. Então, se você estiver no domínio de Laplace tentando resolver um dado circuito, a impedância de Thevenin, né, que você vai obter para aquele circuito, vai também lhe dizer qual é o tipo de resposta, né, que você pode ter. Então, aí no caso do domínio de Laplace, esse comportamento aqui de resposta crescente vai estar associado à presença lá de um polo, né, com parte, um polo com parte real positivo. Né? Então, um dos polos lá das funções de transferência que a gente obtém aqui para essa resposta aqui, para esse circuito, né, para a tensão ou para a corrente nesses elementos aqui, vai ter uma parte real positiva, significando que ao invés de, quando a gente faz a transformada inversa para o domínio do tempo, de volta para o domínio do tempo, ao invés de encontrar uma exponencial decrescente, a gente tem uma exponencial crescente, certo? Então, no domínio de Laplace, ao invés de buscar, né, o valor negativo da resistência equivalente, a gente também pode observar esse fenômeno observando a presença de um polo, né, na função de transferência, por exemplo, um polo com parte real positiva. Bom, então vamos ver como é que isso aí ocorre na prática, né? Vamos ver aqui um exemplo. Então aqui a gente tem aqui um exemplo de um circuito, né? Então aqui, bom, nesse circuito aqui nós temos um capacitor que está inicialmente aqui carregado com uma certa tensão, né? E aí esse capacitor vai ser conectado, né, a esse circuito aqui que tem uma fonte dependente de corrente, certo? E tem aqui dois resistores em paralelo, certo? Então eu vou conectar tudo isso aqui a esse arranjo em paralelo. E aí eu quero determinar qual vai ser o comportamento da tensão sobre esse capacitor aqui, né, com o passar do tempo, né? Então, essa chave vai ser fechada em t igual a 0 segundos, né, e o que eu quero determinar é o comportamento dessa tensão aqui com o passar do tempo. A gente vai ver que isso aqui vai nos dar uma resposta crescente, né, significando que essa tensão no capacitor aqui, né, ao invés de ela decair com o passar do tempo, né, como a gente esperaria de uma resposta natural, porque veja que aqui eu tenho uma fonte dependente, né, e eu tenho dois resistores, então não tem uma fonte independente aqui nesse sistema que a gente possa afirmar que vai gerar uma resposta ao degrau, né, então o que a gente esperaria do ponto de vista desse circuito aqui seria uma resposta natural para esse capacitor, ou seja, que a tensão aqui caísse ao longo do tempo, né, e algumas correntes aqui fossem sustentadas por um determinado intervalo de tempo, mas o que a gente vai ver aqui, porque para esse circuito aqui isso não vai acontecer. Então, essa tensão, ao invés de cair, com o passar do tempo, ela vai crescer absurdamente, né? E aí, se você tiver um capacitor real, né, submetido a esse tipo de fenômeno, todo capacitor físico real, ele tem um limite de tensão que ele vai aguentar, né? Então, a partir de um certo valor de tensão aqui, o que acontece é que o dielétrico aqui, ele não vai
suportar, né, a tensão que está sendo aplicada sobre ele, ele vai, vamos dizer assim, vai ter uma quebra da rigidez dielétrica dele. Então, esse elemento que é isolante aqui dentro, ele vai passar a ser condutor e aí você vai ter uma corrente passando, né, por isso aqui direto, e o capacitor vai queimar, né, então ele vai deixar de ser um capacitor. Então, isso aqui é uma coisa que acontece muito quando você tem, por exemplo, um capacitor aí nas fontes de alimentação dos equipamentos eletrodomésticos que você tem, e aí acontece um surto de tensão na rede, e essa tensão aqui se eleva, né, por um transiente qualquer, e o capacitor queima. Então, aqui, a gente, nessa letra B aqui, a pergunta faz menção a esse tipo de fenômeno, né? Então, supondo que esse capacitor aqui, né, aguenta, né, 150, 150 volts, né, no máximo, quando a tensão aqui chegar a 150 volts, esse capacitor aqui vai queimar, vamos dizer assim. Está perguntando, né, a partir do momento que eu conecto esse capacitor aqui nesse circuito, quanto tempo vai demorar para esse capacitor queimar? Essa é a pergunta que a gente vai responder aí. Bom, mas para isso, vamos pegar esse circuito aqui e vamos ver, né, como é que a gente pode fazer essa análise, tanto no domínio do tempo como no domínio de Laplace. E a gente vai ver como é que essa resposta se caracteriza nas duas situações. Bom, então, veja que, primeiramente, né, eu tenho nesse circuito esse capacitor aqui, né, V0 aqui inicialmente foi dado como sendo 10 volts, certo? Então, deixa eu colocar só aqui os valores iniciais da tensão sobre o capacitor. Então, tensão inicial aqui é igual a 10 volts, certo? Esse capacitor vai ser conectado aqui em T igual a zero, né, nesse circuito. Então, lá do conteúdo do segundo estágio, a gente sabe que para analisar esse circuito aqui, a gente vai ter que reduzir, né, tudo isso que está aqui, todo esse circuito que está aqui conectado aos terminais do capacitor a um circuito equivalente de Thevenin, certo? Então, a gente vai ter que buscar uma representação desse circuito na forma de uma resistência, insere aqui com a fonte de tensão, né? Então, dependendo do valor dessa fonte de tensão aqui, eu vou determinar qual tipo de resposta, né? Se essa fonte de tensão aqui existir, né, no circuito equivalente Thevenin, então aqui eu vou ter uma resposta ao degrau. Se essa fonte não existir, vai ser uma resposta natural, né? Então, só vai estar a resistência aqui. Bom, então vamos pegar aqui esse circuito que a gente tem que determinar, para o qual a gente tem que determinar esse equivalente Thevenin e ver como é que ele está, né? Como é que ele é. Então, esse circuito é da seguinte forma: tem um resistor, temos a fonte dependente aqui de corrente, e aqui a gente tem o segundo resistor. Então, isso aqui é 7 delta, né? E delta é a corrente descendo aqui nesse resistor, né, de 20K. Então, a gente tem isso aqui como sendo o circuito que a gente tem para trabalhar, certo? E aí, bom, a gente precisa determinar o circuito equivalente Thevenin do ponto de vista desses terminais aqui, né? Pergunta: qual vai ser, né, para esse circuito aqui, a tensão de Thevenin? A tensão que a fonte de corrente dependente está submetida. Mas veja, ó, esse circuito aqui
como é que a gente determinaria a tensão de TV não para esse circuito aqui, né? Pergunta aí do primeiro, enfim, conceito de equivalente de TV não é um conceito aí universal, né, nessa disciplina, então tá em tudo. Mais alguém quer responder aí? Como é que a gente determina o circuito equivalente, a tensão de TV não nesse circuito aqui? Não tem uma fonte independente para fornecer alguma coisa fora o capacitor, então não tem É, tensão. é exatamente, Lucas. Então veja que esse circuito aqui ele não tem nenhuma fonte, independente, né, para fazer com que nenhuma grandeza aqui varie. Então essa corrente delta aqui, né, essa fonte de corrente dependente depende dessa corrente delta, certo? Mas se não tem nenhuma fonte independente aqui para fazer com que essa corrente aqui seja diferente de zero, então significa dizer que essa fonte aqui, né, não vai fornecer nenhuma corrente, né, para esse circuito. Então, o que acontece é que o fato de você não ter nenhuma fonte independente aqui dentro faz com que a tensão equivalente que está vendo aqui, na tensão do circuito aberto, seja zero, né? Então, daqui automaticamente a gente já sabe, né, pelo fato de não ter nenhuma fonte independente aqui dentro desse circuito, que a tensão do circuito aberto aqui vai ser zero, ou seja, V de TV nesse caso aí é zero, né? Então, falta a gente determinar, né, para esse circuito aqui, a resistência equivalente a TVNA, né? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa utilizar um dos métodos que a gente tem para determinar essa resistência. Então, no caso de a gente ter um circuito com fontes dependentes, o método que a gente usa é o método da fonte auxiliar, né? Então, vamos colocar aqui o circuito para a gente utilizar o método da fonte auxiliar. Então, a gente tem essa configuração aqui. E aqui nesses terminais a gente vai aplicar, né, uma tensão, ou a gente supõe que a gente conecta uma fonte auxiliar aqui de valor VT, né, nesses terminais, e aí por essa fonte vai fornecer uma corrente IT, né, para esse circuito. E aí essa corrente aqui, né, se eu dividir o valor dessa fonte, né, pelo valor da corrente que está passando aqui, se eu dividir VT por IT, o que vai acontecer é que eu vou achar quem é o valor da resistência equivalente de TVNAM. É assim que a gente determina o valor dessa resistência de TVNAM quando a gente tem fontes independentes, né, no circuito. Então, isso aí a gente viu aí no primeiro estágio. Bom, então vamos ver aqui, para a gente poder determinar essas duas grandezas, né, VT e T aqui, vamos ver como é que a gente faz. Então, primeiramente eu vou adicionar uma referência de corrente para esse resistor, chamar isso aqui de I1. Aqui eu já sei quem é a corrente, né, 7 vezes I delta, então aqui não vou mexer, e aqui também eu já sei quem é a corrente, né, que é a corrente delta. Então, próximo passo, né, vamos aplicar as leis de Kirchhoff das correntes e a lei de Kirchhoff das tensões para a gente encontrar as expressões aqui para VT e para IT, né, em função dos parâmetros do circuito. Então, primeiramente, lei de Kirchhoff das correntes. Vamos utilizar esse nó aqui de cima, né, então, corrente chegando aqui nesse nó, né, se a gente observa, a gente tem IT chegando aqui, e tem 7 e delta chegando, né, desse lado aqui. Então, a gente tem IT mais 7 delta, isso aqui tem que ser igual à corrente que está saindo do nó. Então, I1 mais I delta,
né? É a corrente que desce aqui e a corrente que desce aqui. Então, essa equação aí é a equação que a gente obtém a partir da lei de Kirchhoff das correntes. Então, aqui dá para escrever IT, né? Que é o que a gente quer saber, como sendo, né? 7 delta passa para o outro lado, menos 7, né? Então, menos 7 mais 1 fica menos 6. Isso aqui somado com I1, certo? Então, a primeira equação aí a gente já tem, que é a equação a parte que a gente obtém a partir da lei de Kirchhoff das correntes. Então, vamos ver aqui agora a lei de Kirchhoff das tensões, né? O que é que ela vai nos dar? Bom, todos os elementos aí estão em paralelo, né? Então, o que eu posso utilizar aí na lei de Kirchhoff das tensões é o seguinte resultado, né? Então, eu posso observar a queda de tensão sobre esse resistor de 10K e a queda de tensão sobre esse resistor de 20K, né? E, bom, como os dois estão em paralelo, né? Essas quedas têm que ser iguais, certo? Então, daqui, né? Deixa eu só colocar a polaridade aqui no resistor, mais menos aqui, mais menos, né? Então, para esses dois resistores aqui, o que a gente pode escrever é o seguinte: 10K vezes I1, né, tem que ser igual a 20K vezes I delta. Então, ao fazer isso aqui, a gente tem a seguinte relação, né, I1 tem que ser igual a 2 I delta, né, para que a lei de Kirchhoff das tensões seja válida. Ok? Bom, veja que se eu tenho o valor de 1 agora em função de delta, eu posso voltar para a primeira equação que eu tinha e substituir 1, né, e obter uma expressão apenas em função de delta. Então, substituindo aqui esse valor de 1 na primeira equação que a gente tinha, a gente vai ter o seguinte: IT igual a menos 6 e delta mais 2 e delta, certo? Ou seja, IT aqui igual a menos 4 e delta. Tudo bem? Tudo tranquilo até aí, né? Então, aqui a gente obteve uma expressão para IT, né? Tá aqui. E agora a gente vai fazer a seguinte observação, né? Se a gente observar aí nesse circuito, né? Eu posso escrever também o valor da tensão, né? Sobre esse resistor de 20 ohms em função de delta e em função de VT, né? Então, para esse resistor de 20 ohms aí, o que é que a gente pode dizer? A gente pode dizer o seguinte: bom, a corrente que está passando por ele, que é I delta, vai ser igual à tensão aplicada sobre esse resistor, que é VT, dividido pela resistência dele, né? Que é 20K, né? Então, isso aqui implica na seguinte situação, né? Dessa expressão aqui, eu sei qual é a relação entre I delta e IT, né? Então, daqui eu sei que I delta vai ser IT, né? Dividido por menos 4. Isso aqui vai ser igual a VT dividido por 20K, né? Então, a resistência, deixa eu só colocar aqui, que a resistência equivalente TVNAM, que para a gente vai ser VT dividido por IT, né? Vai ser dado da seguinte maneira, né? Bom, aqui se eu dividir os dois lados por IT, né? E depois multiplicar os dois lados por 20K, eu vou ficar com o seguinte: VT sobre IT, isso aqui vai ser igual a 20K dividido por menos 4. Ou seja, né,
VT dividido por IT é justamente pelo método da fonte auxiliar, vai me dar a resistência equivalente de TV não. E aqui veja que tem um sinal negativo aqui, sobrou um sinal negativo aqui do lado, né? Então, essa resistência aqui para a gente vai ser menos 5 kΩ, certo? Bom, resistência equivalente TVNAM, pela análise que a gente fez aqui, né, deu negativo. Vai significar o quê? Significa que esse circuito aí vai exibir uma resposta crescente, né? Então, se a gente ver o que a gente tem, né? Vamos só apagar isso aqui. Então, o circuito equivalente de TVNAM que a gente obteve, na verdade, é alguma coisa assim. Ele só tem a resistência de TVNAM aqui, e essa resistência vale menos 5 quilômetros, certo? Então, veja que esse circuito aqui, ele, na verdade, é um circuito de... Se a gente observa os circuitos que a gente viu até agora, né? Quando a gente conecta um capacitor que está carregado, né? Uma certa resistência, isso aqui me dá as expressões que vão descrever o comportamento da tensão aqui, são as expressões da resposta natural, né? Então, aqui a gente sabe que V0 de T, né, que é a tensão sobre o capacitor, aí vai ser igual à tensão inicial do capacitor, ou seja, V0 de zero, e aqui exponencial de menos T dividido pela constante, né, no caso aqui, RC. E aí, no caso, o R aqui é a resistência equivalente de TVNAM. Só que aqui, bom, se a gente escreve, né, o que a gente sabe aí para esse circuito, a tensão inicial nesse capacitor vale 10 volts, e aqui a gente vai ficar com menos T dividido por RC. Só que o R é negativo, então menos 5, 10 a terceira, vezes a capacitância aí, que no caso vale 5 vezes 10 a menos 6, né? Então veja que menos aqui embaixo, né, no denominador dessa fração, com menos da exponencial aqui da resposta, vai virar uma exponencial com sinal positivo. Então isso aqui significa que essa tensão aqui, ela tem essa forma aqui, né? Então, quando vocês fizerem essa conta aqui, né, 1 sobre isso aqui vai dar exatamente 40, né? Então, vai ficar a gente tem essa característica aqui, certo? Como sendo a resposta que esse circuito vai exibir. Ou seja, a tensão no capacitor, ao fazer essa conexão aí do capacitor, o que é que acontece? Essa tensão, na verdade, vai crescer indefinidamente, e esse crescimento vai, no caso, na prática, né, se um capacitor real, ele vai durar até a máxima tensão que o capacitor pode aguentar. Depois disso aí, o capacitor vai queimar. Então, veja que essa aqui foi a letra A, né, então a gente determinou, né, viu aqui que isso aqui vai dar uma resposta crescente. Na letra B, ele pergunta quanto tempo vai durar, né, para que a tensão, para que o capacitor queime, né? No caso, ele supõe que a tensão máxima sobre o capacitor vale 150 volts, né? E aí ele pergunta, bom, quanto tempo, né, depois que eu conectei esse capacitor, esse circuito aí, quanto tempo vai demorar para esse capacitor ser danificado, né? Ou ele queimar. Então, o que é que vai acontecer? Vamos ver aqui. Para a gente determinar isso aí vai ser fácil, né? Porque o que ele diz é o seguinte, a tensão máxima que o capacitor aguenta é 150 volts, né? Então, eu quero saber quanto tempo vai durar até que essa tensão aí atinja essa tensão máxima, esse valor máximo. Então, bom, para isso a gente vai ter que 150 volts vai ser igual a 10 vezes esse exponencial aqui de 40t. Então, daqui 15 igual ao exponencial de 40t, se eu aplico o logaritmo
dos dois lados, né, eu vou ter que 40t igual a logaritmo italiano de 15, né? Então, isso aqui vai ser... Não sei se alguém pode checar quanto é isso aí, quanto é que vale essa conta. Então, alguém falou aí 67,7 milissegundos. Ou seja, né, depois que eu conectei esse capacitor aqui nesse circuito, demorou aí 67,7 segundos até ele explodir, né? Chegar no valor de tensão máximo que ele suporta. Agora a gente precisa, talvez, dar uma olhada no circuito para ver intuitivamente aqui, né, por que isso aqui está acontecendo. Então, veja que esse comportamento de resposta crescente, ele está totalmente relacionado à presença dessa fonte dependente aqui, né? E aí, esse comportamento aqui, né, veja o que é que acontece, né? Esse capacitor, né, esse circuito aqui, ele não tem nenhuma corrente, não tem nada, né, acontecendo nele, só que ele está projetado, né, para que uma variação de corrente aqui, nesse resistor, gere uma saída dessa fonte de corrente dependente aqui. Então, essa fonte de corrente dependente aqui vai jogar corrente no circuito, à medida que essa corrente aqui, proporcionalmente a essa corrente passando por esse resistor, certo? Então, no instante inicial, não tem corrente nenhuma passando aqui, essa fonte de corrente não joga absolutamente nenhuma corrente no circuito, mas depois que eu conectar esse capacitor, né, então ele tem uma tensão inicial de 10 volts, essa tensão, ao momento que eu conectei isso aqui, ela vai ser aplicada nesse resistor, e aí essa corrente delta vai ser diferente de zero. Então, no momento que essa corrente delta é diferente de zero, aí essa fonte agora começa a atuar no circuito e jogar corrente, né, nessa configuração aqui, nessa direção. Só que o que vai acontecer? Essa corrente aqui, que é essa fonte que está jogando no circuito, ela vai servir para carregar esse capacitor, certo? Ou seja, essa fonte aqui, ela vai contribuir para a carga desse capacitor aqui. Então, no momento que eu aumento, que essa corrente aqui, ela joga aqui uma corrente, um valor qualquer de corrente, né? Pode ser até um valor muito pequeno. Nesse circuito aqui, o capacitor, essa corrente vai servir para carregar o capacitor, significando que a tensão sobre os terminais do capacitor aumenta, né? Porque ele está carregando. Então, se ele está carregando, essa corrente nesse resistor também aumenta, né? Porque essa corrente aqui depende diretamente da tensão que está aplicada nos terminais do capacitor. Se essa corrente aumenta, aí essa fonte joga mais corrente ainda no circuito. Se essa fonte joga mais corrente no circuito, o capacitor carrega mais rápido ainda. E assim, né, esse ciclo aqui de realimentação, né, fonte carrega capacitor, que vai essa corrente aqui, que aumenta o valor da corrente da fonte, que carrega mais o capacitor, etc. Então, esse fenômeno aí, vocês ainda vão ver em outras disciplinas, mas é um fenômeno que a gente conhece como realimentação positiva, certo? Então, aqui a gente tem que a gente chama um loop de realimentação, né? Uma sequência de eventos, né, que criam uma realimentação positiva, significando que tudo, né, a sequência de eventos que ocorre aqui contribui sempre para o aumento da carga no capacitor, né, o aumento dessa corrente aqui e o aumento da corrente que essa fonte aqui, dependente, joga no circuito, né. Então, veja que é possível que você encontre aí, ou esteja projetando algum circuito que precise de uma fonte dependente de corrente, só que aí, né, você tem que ter cuidado, né, e quando você for aplicar esse circuito, você tem que ter certeza que isso aqui, o circuito que você tem em mãos, aí não tem um comportamento desse tipo aqui, né, e, inevitavelmente, né, se ele tiver um comportamento de realimentação positivo, que configura um circuito instável, né, qualquer energia que você conectar nesse circuito vai gerar um comportamento aí de resposta crescente que vai invariavelmente danificar, né, esses circuitos. Então, esse circuito aqui, ele só vai, assim, na teoria, né, no papel, essa resposta cresce aí indefinidamente até infinito, né, mas na prática, essa resposta vai crescer até o momento em que algum desses elementos aí vai
ser danificado, certo? Então, é uma coisa aí para vocês ficarem espertos. E só lembrando, né, esse conceito aqui, ele está exatamente o conceito de sistema instável, que vocês veem em análise de sinais de sistemas, e vai estar relacionado ao realimentação positiva, que vocês vão ver em eletrônica, e também em sistemas de controle, né? O caso de você ter um sistema com feedback que gera uma realimentação positiva, e aí gera instabilidade. Bom, então, isso aqui foi a análise no domínio do tempo, né, por assim dizer. A gente pode ainda, né, ver o que é que como é que isso aqui vai aparecer no domínio de Laplace, né? Então, no domínio de Laplace, é um dos domínios, né, talvez o domínio que essa questão da realimentação, né, positiva, ela ela aparece, né, também de forma importante, né, mas ela tem uma característica lá que está relacionada aos polos, né, das funções que a gente trabalha lá no domínio de Laplace. Então, vamos ver aqui na segunda parte como é que a gente analisa esse circuito aqui no domínio de Laplace. Então, vamos dar uma pausa aí de 5 minutinhos, né, e aí a gente volta 10h56 para a gente resolver esse circuito aqui, né, analisa no domínio de Laplace para ver o que acontece lá.
Bom, pessoal, vamos voltar ao nosso problema aqui, né, e analisar agora o circuito. Esse circuito aí que exibe essa resposta crescente agora no domínio de Laplace, né? Então, no domínio de Laplace, essa resposta crescente aí você pode identificar facilmente observando os polos da função e das funções que você obtém, né? Então, primeiramente, vamos fazer a análise desse circuito que a gente tem aqui no domínio de Laplace, para que a gente possa identificar as expressões e ver quais são essas características aí desse tipo de comportamento agora no domínio de Laplace. Bom, a gente já sabe, né, que esse circuito aqui, no domínio do tempo, ele pode ser representado, né, por esse circuito equivalente aqui, né, então a gente apresentou, né, fez a análise do circuito equivalente determinando, do ponto de vista desses terminais aqui, então esse circuito aqui de baixo a gente já pode utilizar como sendo como é que eu diria assim, o circuito que a gente pode transformar para o domínio de Laplace para determinar quem é essa tensão do capacitor. Então, transformando isso aqui vai dar na mesma, né, porque esses circuitos são equivalentes. Então, vamos pegar esse circuito aqui, né, e aí vamos transformar esses elementos aqui para elementos equivalentes aí no domínio de Laplace. Então, veja que o capacitor aqui está carregado agora, e aí, para transformar esse capacitor carregado para o domínio de Laplace, agora a gente tem que adicionar a fontezinha para que representa a carga inicial do capacitor. Então, a gente vai ter um capacitor aqui, vai ter uma fonte, né? E aqui a gente vai ter nosso resistor. Então, a impedância do resistor é a mesma coisa da resistência, né? Então, no domínio de Laplace também, esse resistor aqui, ele aparece como sendo menos 5 kΩ, certo? Então, no domínio de Laplace, a impedância do resistor é a mesma coisa da resistência. Aqui, no caso da capacitância, a gente vai ter 1 sobre SC, né, para esse capacitor aqui, mais, né, uma vez que a gente tem o valor inicial aqui de tensão sobre o capacitor, a gente vai ter que adicionar aqui essa fontezinha de tensão para representar esse valor inicial de tensão de V0, né? Então, vamos colocar aqui umas polaridades para a gente, né? Então, vou colocar essa polaridade aqui para cá. Vamos colocar uma polaridade aqui para esse resistor. No caso, eu vou associar essa polaridade aqui. E aí, para esse circuito aqui, eu vou colocar uma referência para o sentido da corrente. Então, eu vou colocar minha referência, por conveniência, eu vou colocar nesse sentido aqui, né? Então, aqui a gente tem a corrente, vamos chamar essa corrente de S, né? E aí, o que a gente quer determinar, né, seria a tensão sobre os terminais do capacitor, certo? Então, vamos determinar essa corrente aqui, o nome de Laplace, né? E aí a gente vê como é que essa corrente se comporta no domínio do tempo. Para a gente ver como é que a tensão do capacitor vai se comportar também no domínio do tempo. Então, se a gente pega esse diagrama de circuito aqui agora no domínio de Laplace e aplica a lei de Kirchhoff das tensões, né? Então, vamos aplicar aqui LKT, né? Só tem uma malha aí. Então, eu já vou escrevendo aqui direto as expressões, né? Então, aqui, né, nesse elemento aqui, a gente tem uma queda de tensão, né? Então, queda de tensão, vamos admitir o sinal positivo. Então, essa queda de tensão vai ser a impedância. Essa impedância aí, 1 sobre SC multiplicado pela corrente, I de S. Depois a gente tem essa queda de tensão aqui, então positivo vai ser V0, né? Dividido por S, lembrando aqui que V0 é 10 volts. E aqui a gente tem também uma queda de tensão, né? Então, sinal positivo. Aqui, queda de tensão seria a impedância vezes a corrente, né? Mas aqui, no caso, a impedância para a gente vale menos 5K, né? Vezes a corrente
e de S. Então, isso aqui, fechou a malha igual a zero. Essa é a expressão que a gente tem no domínio de Laplace. Bom, como é que a gente pode dar uma simplificada nessa expressão, né? Primeiro, a gente vamos escrever aqui, ajustar esses termos aqui, né? Então, bom, a gente pode escrever primeiramente 1 sobre SC vezes I de S menos 5.000, né? I de S, isso aqui vai ser igual a menos 10 sobre S, né? Então, veja que eu já coloquei o valor de V0 aqui, passei para o outro lado, ficou negativo, e coloquei o valor de V0 aqui, que é 10 volts, né? A tensão inicial sobre o capacitor. Bom, aqui a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode multiplicar os dois lados aqui por SC, né? Para a gente dar uma simplificada nessa expressão. Então, aqui, se a gente multiplica por SC aqui dos dois lados, a gente fica com I de S, né? Menos 5.000 SC vezes I de S. Isso aqui vai ser igual a menos 10 vezes, bom, SC, em vez de 10 sobre S, vai ficar só o C aqui, né? Estou colocando o valor da capacitância aqui, para não ter que colocar o valor já direto. A gente coloca depois quando eu obter o valor final da expressão. Bom, então aqui, I de S, né, que multiplica 1 menos 5.000 SC, isso aqui vai ser igual a menos 10 vezes C, né? Então, isso aí é a simplificação que a gente obtém, e aqui agora a gente pode determinar aí quem é essa corrente S. Então, a corrente nesse circuito vai ser dada pela seguinte expressão, né? Então, vou pegar essa expressão aqui e multiplicar por menos 1 dos dois lados, né? Eu multiplico isso aqui por menos 1 e multiplico isso aqui por menos 1, só para eliminar esse sinal de menos aqui. Então, multiplicando os dois lados por menos 1, a gente obtém, né, a seguinte situação aqui. Então, a gente vai ficar com 5.000 SC menos 1, e aqui em cima vai ficar com 10C, né? Então, aqui a gente tem essa expressão aí para a corrente. A gente ainda pode simplificar aqui, né, para deixar o coeficiente do S como sendo 1, então pode dividir em cima e embaixo aqui por 5.000 vezes C, né? Então, se eu fizer isso aqui, a gente fica com o seguinte, S, então a gente fica com S menos 1 sobre 5.000 vezes C, isso aqui vai ser igual a 10C dividido por 5.000 C, certo? Então, a gente tem essa expressão aí. Bom, então, nesse momento aqui, agora a gente pode, né, a gente está com a expressão no formato das frações parciais que a gente está acostumado a trabalhar, e aqui a gente pode adicionar o valor de C, né? Então, C vale 5 microfarads, né? Se você fizer esse cálculo aqui, 1 sobre isso aqui, né, 1 sobre 5.000 vezes C, vai dar 40, né? Então, veja que esse termo aqui, o C vai embora, né? O C vai embora aqui, vai ficar só 1 sobre 500, não é isso? E aqui vai ficar multiplicado por 1 dividido por S, menos 40, né? Então, veja que essa função aqui de S, né? Essa transformada de Laplace, e de S aqui, ela tem um polo, um dos polos dessa transformada de Laplace na verdade, o polo dessa transformada de Laplace, né, é S igual a 40, né? Então, se S for igual a 40, né, esse denominador aqui vai valer
zero, né? Então, isso aqui é um polo dessa função. Então, veja que o polo, né, S igual a 40, ele tem parte real positiva. Então, toda vez que você se depara com uma situação desse tipo aqui, que você tem um polo com parte real positiva, significa, certo, que esse circuito está tendo uma resposta crescente, né? Porque quando você fizer a transformada inversa disso aqui para o domínio do tempo, né, a exponencial que você obtém, né, ela vai estar com o expoente positivo, certo? Então, ela vai estar crescendo indefinidamente com o passar do tempo. Isso aqui vai ser verdade, né, se você fizer qualquer análise em qualquer elemento aqui. Então, veja que a gente determinou a corrente aqui, né, para o circuito, e a gente pode, a partir dessa corrente, né, a gente pode determinar outras variáveis aí desse circuito. Mas vamos fazer o seguinte, vamos primeiro fazer a transformada inversa dessa corrente aqui para o domínio do tempo, a gente vê como é que ela vai estar, né, no domínio do tempo. Então, de início aqui, nós temos esse termo aqui, então, I de T, né, que vai ser a transformada inversa dessa corrente de S, essa transformada inversa vai ser nada mais, nada menos que 1 sobre 500, né, transformada inversa de 1 sobre S menos 40. E aí essa corrente de T, como nós sabemos, né, isso aqui vai ser 1 sobre 500 vezes exponencial, né, a raiz dessa fração. Só que a raiz dessa fração aqui é 40, né? Então aqui vai ficar 40t, né? Lembrando que se fosse a transformada de 1 sobre S mais 40, né? A raiz disso aqui é S igual a menos 40, né? Então, isso aqui me leva a uma exponencial de menos 40t, né? Mas o fato de ter mudado o sinal aqui, ao invés de ser o mais, ser o menos, me diz que agora essa raiz, ela está, é um valor real, né, com mais um valor positivo. Então, isso aqui me dá uma exponencial crescente aqui, na verdade, né? Então, isso aqui vezes o de t. Então, essa função aqui, essa corrente, está crescendo indefinidamente nesse circuito, que é uma coisa que, na maior parte dos casos, né, não é desejável, né? Então, a menos que você esteja construindo aí uma bomba, alguma coisa do tipo, você não quer esse comportamento aí não é um comportamento que ninguém deseja, né, para um determinado circuito qualquer. Então, veja que a gente fez aqui a análise no domínio de Laplace, certo? Obteve uma expressão para a corrente no domínio de Laplace, e aí a resposta crescente, ela está caracterizada por esse polo, né, a parte real positiva, e isso aqui resulta, né, no caso aqui para a corrente, num crescimento indeterminado aí dessa corrente, até infinito, né? A corrente está disparando nesse circuito. Se você fizer a análise aqui para qualquer outro desses elementos, né? Então, se você pegar essa corrente aqui, né, e for fazer a análise para os outros elementos, você vai ver que esse polo aqui vai aparecer sempre da mesma maneira, né? Então, as grandezas nesse circuito aí vão estar todos, né, com expressões que vão depender desse polo aqui, e aí esse comportamento aqui vai estar em todos os, vamos dizer assim, todos os elementos que você quiser determinar aí. Bom, o que é que a gente... Bom, aqui no domínio do tempo a gente pode determinar como é que a tensão do capacitor se comportaria, né, nesse caso. Então, se a gente tem a corrente, né, determinada aqui no domínio de Laplace, a gente pode simplesmente, bom, a gente sabe que a corrente, essa corrente aqui vai ser igual à corrente do capacitor, né, porque essa é a corrente que está passando pelo capacitor, então a corrente no capacitor vai ter que ser igual a essa corrente aí, só que a corrente no capacitor a gente sabe que é C
derivada no tempo da tensão sobre o capacitor, né? E daqui a gente sabe que essa tensão a gente pode calcular da seguinte maneira, né? Integral de 0 a t e de tal é variável de integração, mais a tensão inicial desse capacitor. Então, a gente tem essa expressão aqui para a tensão no capacitor. Então, vamos ver se essa corrente aqui, se ela realmente condiz, né, com a resposta que a gente obteve para a tensão no capacitor, fazendo a análise do domínio do tempo via o que a gente conhecia lá da resposta natural, né, na análise de resposta natural. Então, aqui a gente tem VC de T, né, seria igual a 1 sobre C, vamos deixar o C aqui por enquanto, e aqui a gente vai fazer integral de 0 a T, essa corrente aí a gente sabe quem é, né, então 1 sobre 500 exponencial de 40 tal, né, de tal, variável de integração aqui é tal, somado com a tensão inicial no capacitor, mas a tensão inicial no capacitor a gente sabe que é 10, né, 10 volts. Então, daqui a gente tem o seguinte, VC de T, a gente pode tirar essa fração aqui para fora da integral, né, então vai ficar 1 sobre 500C, e aqui integral de 0 a T, né, dessa exponencial aqui, né, então, de tal, mais 10. Isso aqui, a gente pode, bom, se vocês fizerem os cálculos aí, né, 1 sobre 500C, né, vai dar exatamente 10, né, então 1 sobre 500, né, vezes 5 microfarad, vai dar 10. Então, 10, que multiplica agora essa exponencial aí. Então, essa exponencial, ela vai ficar, bom, integral dessa exponencial aqui vai ficar... Professor, faltou, na verdade, aqui faltou, eu me adiantei, né? Na verdade, o 10 aqui vai aparecer quando o 40 aparecer, desculpa. Já sei qual é o problema, eu estava anotando aqui alguns 3 na expressão, mas... Então, vamos deixar 1 sobre 500C aqui, porque, na verdade, ainda vai aparecer um termo aqui que vai deixar isso aqui igual a 10. Então, isso aqui vai ser... Quando eu fizer esse cálculo aqui, eu tenho um exponencial, isso aqui eu tenho dividido por 40, né? Isso aqui eu vou avaliar, achar o valor desse aqui. Tal igual a t, e aqui em tal igual a 0, né? Aqui somado com 10. Deixa eu apagar aqui. Vou deixar o valor, vou deixar a expressão da corrente aqui, vou fazer essa conta aqui embaixo. Então, veja, aqui agora a gente pode fazer essa de t. Bom, agora a gente pode fazer 1 sobre 40 vezes 500C, certo? E aqui, exponencial de 40T, né? Fazendo o cálculo disso aqui nesse limite superior, subtraído do limite inferior, né? Que é exponencial de 0, que vai valer 1. Isso aqui, somado com 10 volts, que é a tensão inicial. Então, veja que esse 1 sobre 40 vezes 500C, agora sim, isso aqui vai dar 10, né? Então, vai ser 10, esse termo aqui vai ser 10, né? Multiplicado pelo que está aqui dentro, então 10, 40T, menos 10, né? Somado com 10. Então, no final das contas aqui, né? VC de T, novamente, nos deu 10 vezes exponencial de 40T, né? Volts, que é exatamente o que a gente obteve fazendo a análise lá da resposta natural, né, com o circuito equivalente TVNA. Certo? Então, veja que, né, das duas maneiras, né, que a gente puder fazer essa análise, primeiramente, a gente vai notar uma coisa, né, que se o circuito tiver alguma resposta crescente dessa maneira,
a gente vai notar a presença de uma resistência negativa, né? Já é um sinal, quando você fizer cálculo de equivalente TV não, mas suponha que eu estivesse analisando esse circuito aqui, e eu não tivesse feito o equivalente de TV não, isso aqui, né? Eu estivesse analisando o circuito completo, né? Sem partir do equivalente de TV não. Então, aplicando aqui a transformada de Laplace, coloco esse circuito aqui no domínio de Laplace e vou fazer na análise, né? Incluindo esses elementos aqui individuais, eu vou chegar numa expressão no domínio de Laplace que, na verdade, possui um polo, né, negativo, certo? Ou, desculpa, um polo com parte real positivo, certo? Então, vai ficar uma expressão de alguma coisa, né, no denominador com S menos um número aqui que tem parte real positiva, né? Então, um S menos A, um S menos B, o que seja, né? E aí, ao fazer a transformada inversa, né, de alguma coisa que está multiplicado por essa fração aqui, isso aqui vai me gerar uma exponencial. Então, ao invés de ser uma exponencial decrescente, é uma exponencial crescente. E aí, isso aí vai denunciar a presença de uma resposta crescente, né, indefinidamente crescente, que significa que aquele circuito está, na verdade, descontrolado, né, ele está aumentando aí as correntes de tensão de forma descontrolada e, com certeza, né, como eu falei, né, a menos que você esteja querendo pedir demissão da empresa e causar um cataclismo, alguma coisa assim, queimar alguma coisa, esse circuito não é um circuito, vamos dizer assim, que na prática você utiliza para alguma coisa, né? Então, esse fenômeno geralmente ocorre devido a algum erro ou algum problema que ocorreu no circuito, né? Esse comportamento descontrolado de aumento. Mas eu até acho que essa questão do circuito equivalente de Thevenin, ela é uma das formas que você tem para observar esse tipo de fenômeno, né? Mas no domínio de Laplace ela até fica mais claro, né? Porque justamente se você analisa os polos das transformadas que você tem, você vai claramente identificar, né, onde é que essa coisa pode aparecer. E esse comportamento pode aparecer, né, seja para polos reais ou para polos complexos, né? Então, se você tiver raízes reais lá, você vai observar o valor, né, da raiz real, mas se você tiver a raiz imaginária, você vai observar a parte real da raiz imaginária, né? Então, se a parte real da raiz imaginária for positiva, então significa que, né, você vai ter oscilações e você vai ter um comportamento de crescimento. Então, deixa eu só fazer, talvez, um gráfico aqui, fazer um esboço do gráfico. Então, né, no caso de quando a gente tinha oscilações, a gente viu um comportamento em que essas oscilações, né, elas iam amortecendo com o tempo e para zero, mas se você tiver uma resposta crescente, né, com polos complexos, o que vai acontecer é que essas oscilações, né, vão aumentar de intensidade até, enfim, o crescimento aqui vai crescer de forma indefinida, né, a única diferença é que vai ter uma oscilação também no meio da história. Então, não só esse comportamento exponencial, né, mas também o comportamento exponencial amortecido pode ter as duas situações, a resposta normal e a resposta crescente. E aí, as mesmas considerações que a gente faz aqui, né, sobre a análise do domínio de Laplace vão ser válidas, certo? Então, eu vou conseguir identificar observando os polos das transformadas de Laplace que eu tenho. Ok? Novamente, né, esse assunto aí vocês vão ver com outro nome nas disciplinas aí de controle de eletrônica e de análise de sinais e sistemas. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação por aqui, dar alguns avisos.